Cláudio Rezende está na área, tá chegando com informações do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, aos nossos comentaristas. Ótima semana a todos, semana de estreia pro Galo no Campeonato Mineiro. Quarta-feira, hein? Vai ser no Alto Paranaíba, lá em Patrocínio. É esse duelo do Atlético contra o Patrocinense. O torcedor já não tá se aguentando mais, né? Sem o Atlético há muito tempo. E agora vai começar o Campeonato Mineiro, já com o jogo na quarta, fora de casa. Domingo que vem tem Arena MRV, o Atlético contra o Democrata de Valadares. E o Filipão tá definindo os últimos detalhes. Teve treino agora pela manhã. Nesta terça-feira, a última atividade antes da estreia, para ele definir a delegação que viaja rumo a Patrocínio. A informação que a gente obteve é que o Felipão vai levar praticamente todo mundo, hein? Não vai com time muito alternativo para esse jogo, não. A ideia do Felipão, a entrevista ele já deixou claro, é começar forte o Campeonato Mineiro. O elenco é bom, pode ser que ele não comece com um time completamente titular, mas é um time bem forte aí para a estreia no estadual. O Atlético que viaja amanhã rumo a Patrocínio. Mas antes da gente falar do time propriamente para essa primeira rodada, vamos trazer aqui na Itatiaia, no Rádio Esportes, alguns trechos importantes. Ontem à noite foi exibida a entrevista do Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético, na CNN Esportes Brasil, programa CNN Esportes SA, com o João Vitor Xavier, que também é o apresentador aqui do Bastidores. Ótima entrevista, né, do Rodrigo Caetano, falando sobre vários assuntos, inclusive de seleção brasileira, que a gente já trouxe aqui durante a última semana. Esse convite que, por enquanto, não chegou oficial para o Rodrigo Caetano, mas pode vir a qualquer momento. E se vier, a chance dele deixar o Atlético é enorme. Mas o Rodrigo Caetano falou, por exemplo, como que é trabalhar com o Felipão, né? Pergunta do João Vitor para ele. Felipão foi o último técnico campeão do mundo com a seleção brasileira. O Felipão tem aquele estilo, né? Que na entrevista passa a ser um pouco um treinador ranzinza, ou não, no dia a dia é bem diferente. Vamos ouvir o que tem a dizer o Rodrigo Caetano, que está com ele lá na Cidade do Galo no dia a dia. É muito diferente do que imaginam, o que imagina a grande maioria. Sempre vem o Filipão, por ser aquele gauchão meio... Agora ele tirou o bigode até, né? Tá um pouquinho diferente. Vocês são gaúchos, os gaúchos se entendem bem, nos entendemos bem, até porque... Faz um bom chimarrão com um belo churrasco, uma costela. E o Filipão, ele é uma figura ímpar. Aquele jeito dele é um pouco também pela toda a história, as críticas, as cobranças, enfim, mas ele é um cara de um coração espetacular. Divide tudo que vai fazer, a estratégia, envolve os outros departamentos. O pessoal do Galo tá adorando, porque ele trouxe para perto dele, tanto que ele chegou com um auxiliar apenas. O preparador físico é do Galo, os auxiliares técnicos são do Galo. Para você entender como ele é de fácil relacionamento. Incrível. E a gente sabe que a gente brinca lá que quando tem alguma coisa que ele tá meio turrão, a gente negocia com a dona Olga, que é a esposa dele, que é quem realmente manda. E eu acho que ele só tem medo dela, o resto não tem mais de ninguém, mas ele é uma grande figura. Tá, e o Felipão só tem medo da esposa dele, a dona Olga, que inclusive tá dizendo que o Felipão tem que parar no final do ano, tá combinado, né? Com ela que o Felipão vai se aposentar definitivamente do futebol. A ver, né? Vamos ver se isso se concretiza mesmo ou não. Mas o João Vitor Xavier perguntou também pro Rodrigo Caetano qual que é a expectativa dele, né? Como gestor do futebol do Atlético para esse ano de 2024. Com a chegada do Gustavo Scarpa, o Atlético está buscando mais reforços. Ele vai falar aí sobre o Bernard, mas inicialmente desse elenco aí, que é o ponto forte do Galo. Também penso assim, João, forte porque a maior contratação que fizemos foi a manutenção do elenco. Ou você acha que nós não tivemos inúmeras consultas ao longo desse período? Paulinho, quantos bateram na porta para levar o artilheiro? Então, e aí é legal falar, porque o Galo tem dono e que não visa o lucro. E muitas vezes as pessoas ficam, agora virou SAF, vai se desfazer. Não, eles querem competitividade. É claro que você vai ter em algum momento que fazer a venda, desde que reponha, desde que seja uma operação favorável. Então a manutenção do nosso elenco, às vezes, desvia um pouquinho a atenção. Porque eu vejo as pessoas, mas tem que contratar. Nós contratamos o Scarpa.
Estamos tentando contratar uma, no máximo. Então, o Bernard é um grande ídolo, garoto formidável, mas não para essa janela. Ele tem contrato vigente. É claro que ele e o seu empresário estão ouvindo propostas de um pré-contrato para ele retornar. Tem proposta do Galo aí na mesa do empresário? Ainda não, mas tem, penso eu, sempre o desejo do Galo de repatriar e de ter os melhores e principalmente jogadores identificados. Isso é fato. E o Bernard é não só um grande jogador, ainda com idade boa, de 31 anos, um cara identificado. Então o Galo não pode se furtar de pensar num projeto. O Galo tentará o Bernard, é o que você está dizendo. Olha, se depender de mim, sem dúvida. Por tudo que eu tô te falando. Bom, a manutenção do elenco. Fizemos inúmeras renovações. É aquele trabalho silencioso, João. Que ninguém renovou. Mas não é só contratar. Quando a gente fala, vai muito além disso. Você tem que estar ali, monitorando, para que o jogador não sofra uma determinada abordagem. Você tem que ter a segurança contratual dele. Renovar, não o contrato, mas o projeto para ele. Eu acho que isso nos aproxima de bons resultados. O Galo passou a contar com um grande reforço a partir do meio do ano passado, que é o estádio próprio. O que muda para vocês no dia a dia? O que impactou a Arena MRV para a realidade do Galo? O primeiro que o torcedor e todos nós temos uma casa para chamar de nossa, né? Isso na nossa vida pessoal, por exemplo. Quem vive de aluguel, qual é o sonho? Ter uma casa própria. É mais ou menos a mesma coisa. Ela tem uma questão de pertencimento para todos. Funcionários, torcedores, diretoria, atletas. Então muda essa concepção. Outro ponto, João. Quando a gente vai fazer uma abordagem no atleta, é fundamental você dizer que tem um estádio. Nós temos um estádio próprio. Nós temos hoje algo que vai nos alavancar contra os adversários, porque a arena é diferente. Ela é próxima do gramado, o torcedor ele tem uma atuação mais decisiva do que ele imagina, pro bem e pro mal. Então, que apoiem, porque ele pode reverter resultados por conta dessa proximidade. Só tem realmente coisas positivas. E o atleta percebe. Os nossos jogadores estão extremamente entusiasmados e contentes com o fato agora de nós abrirmos uma temporada toda jogando na Arena MRV. Tá bom, tá aí então, trechos importantes, tem tudo no YouTube aí também, essa entrevista lá na CNN Brasil do Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Galo, com o João Vitor Xavier. O JVC, é o seguinte, falou aí sobre a Arena MRV, já tem jogo lá no domingo, né, o Galo contra o Democrata, falou sobre o Bernard, que no meio do ano tô sentindo que vai dar casamento, essa história aí de Atlético e Bernard, pelo desejo do jogador, que é de voltar pro Galo, e do Atlético, que vê, né, o Rodrigo Caetano deixou claro a identificação dele. O Felipão já falou em entrevista recente também que é um jogador que ele já conversou, que pro Bernard as portas estão abertas. É o Atlético 2024 aí na visão também do Rodrigo Caetano aqui no Rádio Esportes. Alguns desafios aí para a nova temporada, evidentemente, um novo ano, um recomeço para o Atlético, mas é um recomeço, Ale Oliveira, com o mesmo trabalho na comissão técnica, com a mesma diretoria de futebol. Eu acho que é um passo inicial facilitado por alguns aspectos como esses, né, Ale? Bom dia. Muito bom dia, Cirilo. Bom dia para todo mundo que nos consagra na maior rádio do Brasil. Eu estava ouvindo atentamente, aliás, a entrevista com o João é maravilhoso, né? Sensacional. Você gosta? Pra mim é o melhor que tem aí hoje entrevistando. Tá brincando, meu. Eu vou falando sério agora, não tem nada de, sabe? Comigo não tem esse maravilhoso. Eu só queria fazer só uma observação, né? Pode ser que fique todo mundo mesmo, trabalho excepcional do Rodrigo, menos ele, né? É verdade, cara, então, verdade. Não conseguimos segurar todo mundo, menos eu. A pessoa fala assim, porque é um elenco que é muito forte, a gente sabe muito bem. Tem vários jogadores, não só o Paulinho, vários jogadores que são pretendidos por outras equipes. Tem médico também, que é da seleção. Tem um montão de gente boa ali. Fica a expectativa se o Atlético vai conseguir segurar todo mundo, menos ele. Então isso é bem curioso. Agora, eu entendo também um Atlético mais forte do que foi no ano passado, né? O ano passado teve aquele problema ali com o Kudê, né? Com a relação dele com
com o mundo, né? Que eu ia falar com os atletas, com a torcida, com a direção e com ele mesmo. Então teve muito problema. Depois... E o Caetano, inclusive, na entrevista, disse que ficou chateado com o Kudê, porque, pelo que ele falou depois, né? Principalmente, e por não ter cumprido aí o contrato, ter deixado o elenco, né, e o time na mão aí no meio do ano. É que não foi a primeira vez, né, que o Kudê foi, no mínimo, deselegante com o Caetano, né? Mas espero que não tenha uma terceira, né, pelo menos. De qualquer maneira, é um elenco mais forte, pela manutenção de todo mundo ficou, com a chegada do Scarpa, evidentemente, e principalmente com a assimilação do trabalho do Filipão, que no retorno foi bem vitorioso, né, Cirilo? Com certeza. Alexandre Simões, um abraço, bom dia. O Atlético começa com perspectivas mais positivas desse ano do que no ano passado, Simões? Sem dúvida, né, Cirilo? Bom dia, Ale, Cláudio, quem acompanha a gente. Primeiro pela manutenção do comandante, o que não acontecia, né? O Atlético não teve essa característica nem na mudança de 2021, que é o maior ano da sua história, para 2022. Tá? Então isso é um fator muito importante para o Atlético. E eu acho que o ponto positivo da entrevista do Rodrigo Caetano é justamente ele dizer que o maior reforço do Atlético foi manter o grupo. E aí, esse grupo qualificado ainda mais com a chegada do Gustavo Scarpa, que é um jogador fora de série. A gente pegar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, a Copa do Brasil, o Gustavo Scarpa é prateleira de cima, né, dos grandes jogadores que disputam essas competições. Então, ele teve o reforço de manter o grupo e, com certeza, o Paulinho chamou muita atenção, o Everson chamou muita atenção, o Arana sempre chama atenção, tá? E aí ainda chegou o Gustavo Scarpa. Então, quer dizer, o Atlético entra muito forte em 2024, onde tem como desafio brigar pelas grandes taças. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E a gente já viu em 2023 que isso ficou mais difícil pro trio Atlético, Flamengo e Palmeiras. Eles vinham dominando essas disputas aí, tá? Praticamente desde 2019, embora em 2019 a Copa do Brasil tenha ficado com o Furacão, né, com o Atlético do Paraná, mas a partir ali de 20, né, eles vão ganhando esses títulos principais todos. E aí no ano passado a gente tem o Fluminense e o São Paulo, né, quebrando essa hegemonia desse trio de ferro que se instalou no futebol brasileiro aí nesse início dessa década. Então, e eu acredito que esse 2024 a gente vai ter outros São Paulo e outros Fluminenses, porque o Internacional vem muito forte. Eu acho que o Corinthians vem forte, e o São Paulo e o próprio São Paulo e Fluminense mantiveram a base e também acredito que vem fortes. Siga, Cláudio. É isso aí. Então, o Atlético, para esse primeiro jogo, Cirilo, o Filipão não vai contar ainda com o Scarpa, porque o Scarpa sequer participou do jogo treino do último sábado contra o Ipatinga. Não dá pra gente imaginar o Scarpa estreando pelo Atlético já nessa quarta-feira. E tem um outro detalhe também, o Scarpa vai estrear em casa, né? Vai pra chamar a torcida, pro Atlético fazer um auê aí na Arena MRV. Tem chance de ser domingo, pelo menos alguns minutos. Vamos ver como que vai acontecer durante a semana essa preparação do Scarpa, se o Filipão já... lá em Patrocínio pode anunciar, quem sabe, após jogo, se tem chance do Scarpa jogar no fim de semana. Se não for no segundo jogo, a terceira rodada é o Clássico. E aí, daqui 10 dias, mais ou menos, né? Podemos dizer aí, o Clássico vai ter um tempo, né? O Scarpa para conseguir tá pronto pro Clássico contra o Cruzeiro na terceira rodada. É a grande pergunta hoje no Galo. Agora, Filipão não vai com essa história, né, Cirilo? Vai colocar time reserva, não vai levar nenhum titular para Patrocínio. O fato não vai ser esse. Ele falou e o Atlético está muito imbuído desta conquista do pentacampeonato. Como é tiro curto, são 8 rodadas, Filipão, ele já não é muito adepto, né? Não é um treinador que gosta de sempre ficar rodando o time. Ele gosta de ter 11 titulares e vai mexendo ali em algumas peças. Então, tô acreditando, Cirilo, que o Atlético tá preparando o Filipão um time misto, pelo menos, mas um time forte
para essa estreia lá em Patrocínio, Cirilo. Vejamos, né, a formação do Atlético para esse meio de semana, mas é um começo de temporada que dá um pouco mais de tranquilidade pensando em calendário pro Atlético, né? Não tem, no comparativo com a última temporada, a necessidade de estar pronto para jogar em alto nível já em fevereiro. É um começo de temporada um pouco diferente pro Galo, mas quarta-feira esse duelo lá em Patrocínio, turma procurando ingressos aí para esse desafio. O Mineiro também é uma oportunidade do torcedor do interior se reaproximar do clube da capital, e assim vai ser nesse meio de semana. Você dizia, Cláudio, te acompanhava, tinha a oportunidade da turma vender mando de campo desse jogo, acabaram optando por não, o jogo em casa lá pro Patrocinense, diferente do jogo lá do Itabirito, por exemplo, que vai ser lá em Brasília, pensando no caso do Atlético, mas torcedor do interior vive sempre a expectativa, e se tem a notícia trazida por você de ver alguns titulares pelo menos, fica melhor ainda, né, Rezende? Fica melhor. A expectativa, pelo que a gente apurou com colegas lá da difusora de Patrocínio, meu colega Erasmo lá, tá sempre acompanhando a Itatiaia também, me falou o seguinte: a expectativa é de 5 mil. O estádio comporta cerca de 8 mil torcedores. Vamos ter um estádio relativamente cheio. O Pedro Alves do Nascimento, que é o estádio do Patrocinense, para esse jogo. A diretoria do Patrocinense recebeu sim há algum tempo uma proposta, né, do mesmo grupo de empresários que levou o jogo do Itabirito para Brasília, mas a diretoria não quis tirar o jogo da cidade, que é o jogo que vai chamar atenção nessa primeira fase, né, que vai levar o torcedor. Então, a diretoria do Patrocinense preferiu não receber ali uma quantia de cerca de R$500 mil, que foi a proposta inicial, nem levou adiante, e o jogo vai ser mesmo na casa do Patrocinense, nesse caso aí privilegiando a torcida local. A partir de hoje, ingresso R$150, o preço está mais salgado do que lá no início, né? Quando começaram a vender antes do Natal, estava R$80 a entrada. Cláudio Rezende, notícias do Atlético, primeiro tempo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Volta Cláudio Rezende, fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo, e se está próximo da estreia do time do Atlético aí no Campeonato Mineiro, o time feminino do Galo se reapresentou nesta segunda-feira e o clube anunciou várias contratações para a temporada 2024. Na verdade, uma reformulação gigante do time feminino do Atlético. Saíram 21 profissionais, chegaram 19 atletas. Então, é um time completamente diferente do ano passado, com um treinador novo também, né, que chegou agora, o Antony Menezes, que era do Vasco da Gama, havia sido anunciado já há algum tempo. No Vasco da Gama, desde 2011, ele foi desligado do time do Cruz Maltino, né, do Rio de Janeiro, em 2023. Tem matéria no site da Itatiaia, inclusive com os nomes das contratadas aí do time feminino do Atlético. Sobre as categorias de base do feminino, o Atlético vai fazer uma parceria com um clube que já tem um time feminino. O Atlético anunciou recentemente, né, o fim das categorias de base feminino do clube, mas para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20, que é a competição aí de base, o Atlético vai fazer essa parceria com algum clube já existente, já para entrar em campo na base também. Então, reformulação para as Vingadoras. Boa sorte aí às novas contratadas ao time do Atlético feminino. Ô Cirilo, hoje à noite a Itatiaia vai acompanhar, vai ser lançado o Instituto Paulinho. O Paulinho fazendo aí essa ação, né? Aqui em Belo Horizonte também. Vamos trazer os detalhes hoje, inclusive. Não teremos o programa Bastidores em função da transmissão do jogo da Copa São Paulo, né? Flamengo e Cruzeiro, mas vamos ter a mesa redonda no YouTube da Itatiaia do Atlético. Então a gente vai trazer todos os detalhes lá do Instituto Paulinho, né? Dessa novidade do atacante do Galo também movimentando ações sociais muito importantes. Isso também para o atleta profissional, e a gente vai acompanhar tudo hoje. Convite feito para o torcedor do Galo, mesa redonda comigo, com o Henrique André e com o Emerson Romano às 9 horas no YouTube da Itatiaia. Cirilo. Excelente, Cláudio Rezende. Acompanharemos quando terminar a transmissão do Cruzeiro. Bora também para o YouTube, é claro. E você, atleticano, pode acompanhar desde o comecinho, mesa redonda, tradicionalmente às segundas-feiras. Recorde de audiência a cada semana, né, Rezende? É isso mesmo, estamos com uma audiência muito legal, tanto no @Itatiaia oficial, também no verdinho da Itatiaia, como a gente fala, né? É o Itatiaia Esporte, muita gente acompanhando. E a turma agora vai ficar mais animada, né, Cirilo? Logicamente que no mercado da bola o torcedor já se liga muito,
Mas agora a gente vai falar de estreia no Campeonato Mineiro, do elenco do Atlético. Vamos projetar muita coisa legal e ouvir o pessoal no chat também do nosso YouTube. Agora a história é outra, né, Rezende? Agora começa o campeonato, até que enfim, futebol de volta, futebol profissional masculino, futebol profissional feminino também retornando. Boa temporada às Vingadoras, que seja uma temporada boa também para elas. Inclusive, o presidente esteve lá hoje na apresentação das Vingadoras. O presidente Sérgio Coelho esteve lá dando aquela moral para as meninas, principalmente as novas contratadas. Boa, bom demais. Giro final do Atlético, Cláudio Rezende. Vamos lá, o treinamento de hoje já encerrado. Amanhã cedo, os jogadores fazem a última atividade antes da estreia. O Atlético vai em voo fretado a Uberlândia, depois um trecho final de ônibus até Patrocínio. Vai chegar no fim da tarde em Patrocínio nesta terça-feira. A expectativa é de time forte, Cirilo. Vamos ver amanhã a lista dos relacionados. O Filipão deve levar a maioria dos titulares para esse jogo inaugural do Campeonato Mineiro no interior. Domingo pode ter a estreia de Scarpa contra o Democrata de Valadares na Arena MRV.